Turma, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live desse domingo. Para você que não conhece a gente, está chegando aqui agora, eu sou a Paty. Eu sou o Kias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não perca nada. Todos os dias estamos fazendo lives aqui e pela manhã tem o devocional, tá bom? Gente, menos no domingo, né? Menos no domingo, porque domingo a gente já vai à igreja, então a gente já deixa para vocês ouvirem lá a palavra. Desculpa. Pessoal, boa noite. Então, você chegando aí, o tema da nossa live de hoje é quando a sinceridade, ela atrapalha no casamento. E não é clickbait, hein, pessoal? Você já pensou que essa possibilidade existe? Algum momento aí do seu casamento, em algum momento, você foi sincero ou sincera demais e deu ruim? E aí, como é que foi que você fez para contornar essa situação? E você soube identificar por que deu ruim você ser sincera demais? Exato. Aí alguém deve estar pensando, meu Deus do céu, esse casal agora vai falar pra gente não ser sincero. Não, não é exatamente desse jeito, né? O que a gente quer trazer aqui é que a sinceridade, ela não pode ser uma desculpa para você desprezar outros requisitos ou outras características na sua fala dentro da sua casa, né? Então, quando você vai falar com seu esposo, com sua esposa, não é simplesmente, não, estou sendo sincero, tenho possibilidade de fazer tudo, né? Você ia falar? Não ia, não. Então, Tava segurando então aqui. não é simplesmente porque você, eu estou sendo sincero, eu posso falar qualquer coisa. E é justamente com base nisso que a gente traz essa conversa. Por quê? Porque hoje a gente escuta em tantos lugares diferentes falando sempre assim, não, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Até aí, eu não vou falar nada, né, nessa live em relação a isso. Mas será que aceitar você do jeito que você é aceitar você falar qualquer coisa, em qualquer momento, do jeito que você quer? Parece que para quem é casado a gente já sabe a resposta. Não é assim, né? Se você quer realmente ter um casamento saudável, viver bem, você vai perceber que falar tudo que vem à sua cabeça, do jeito que você quer, na hora que você quer, sem nenhum tipo de filtro, isso não vai aproximar vocês. Na verdade, vai gerar vários e vários problemas aí dentro de casa, né, amor? É isso. Gente, para quem tá chegando agora, muito boa noite, seja bem-vindo. O tema da nossa live de hoje é quando a sinceridade atrapalha o casamento. E aqui nós já fizemos alguns questionamentos para saber se em algum momento no seu casamento você foi sincera demais e deu ruim. E aí? E aí você não conseguiu nem identificar por quê. Nossa, eu só fui sincera, né, amor? Exato. E o interessante é que você falou o sincera demais, né? Muitas vezes as pessoas que passam por esse problema, elas acabam simplesmente falando, nossa, eu não sei por que isso está acontecendo, eu só estou sendo sincera. E as pessoas não aguentam minha sinceridade. Não é isso, né? E a gente vai trazer exatamente aqui. Quando a gente fala dessa sinceridade que prejudica, nós dividimos aqui em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a sinceridade quando ela é aplicada sem amor, e o segundo aspecto quando ela é aplicada em relação aos nossos desejos. Então, normalmente, a sinceridade, quando ela é aplicada dentro do nosso casamento de uma forma prejudicial, ela está relacionada a esses dois pontos. No primeiro ponto, quando a gente pensa numa sinceridade sem amor, ela vem em três aspectos. Ela pode ser uma sinceridade cruel ou brutal, é exatamente aquela condição quando você, não, eu estou falando aquilo que eu sinto, e aí você vai lá e age de forma cruel, de forma bruta, ignorante com seu esposo. Não, mas ele tem que ouvir aquilo que eu penso. E ser sincero não te dá a possibilidade de ser ignorante, não te dá a possibilidade de ser desrespeitoso, porque mesmo quando você é sincero no trabalho, você toma determinados cuidados. Você se preocupa na melhor forma de passar aquela mensagem. E quando a gente pensa de forma bíblica, isso também a gente não encontra na Bíblia falando que você pode ser cruel e brutal com uma outra pessoa simplesmente porque você está dentro do campo da sinceridade, né? E aí o segundo aspecto é quando você acaba sendo sincero sem usar o seu discernimento, sem você julgar aquilo que você está pensando, aquilo que você vai trazer para fora. Kias, mas não é exatamente aquilo que eu penso? Mas a gente tem que levar em consideração a nossa natureza caída. A gente tem que levar em consideração que, por vezes, nós somos contaminados com várias outras coisas que no mundo perfeito ou no mundo sem o pecado, nós não teríamos isso dentro de nós.
Nesse mundo seria possível você ser totalmente sincero, né? Então, simplesmente falar aquilo que você pensa. Já no mundo onde você tem que necessariamente ter uma convivência, essa convivência, para ela ser harmônica, ela deve passar por um determinado filtro. É evidente que falar aquilo que eu sinto para a parte não quer dizer que eu devo falar aquilo do jeito que vem da primeira forma. Ah, não, veio aqui e eu falo. Não, com quem eu faço esse tipo com quem eu tenho esse tipo de relacionamento? Eu tenho esse tipo de relacionamento com Deus. É exatamente com Ele que eu falo aquele meu primeiro pensamento. É com Ele que eu levo, né? Para Ele que eu levo aquela minha primeira forma de pensar. E é tão interessante porque quando a gente tá orando, a gente quer falar bonito com Deus. Exato. Então a gente pensa em alguma coisa e fala, não, peraí, eu vou fazer um filtro para falar com Deus mais bonitinho. Mas muitas vezes a gente não faz esse filtro para falar com os nossos cônjuges. E aí que tá o problema. Porque o seu grau de sinceridade máximo, quem conhece é Deus. Quem deve conhecer é Deus. Quem tem que sentir o que é a sua fala, mesmo sem filtro, é Deus. É claro que isso não exime você de ter um cuidado, de respeitar e de amar Cristo acima de todas as coisas. Não é isso, né? Mas Deus já sonda os nossos corações. Sim. Ele sabe os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos delitos e transgressões. Antes mesmo de serem revelados ao mundo, de serem solidificados ou de serem verbalizados, né? Então a nossa intenção, Deus já conhece. Ele não precisa desse nosso filtro. E a gente faz esse filtro com Deus. E aí quando é para falar com o nosso esposo, com a nossa esposa, blé, joga como se fosse um lixo, né? O ouvido do esposo ou da esposa. E aí é que tá, que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um zelo, porque nem sempre o que sai daqui vai chegar no ouvido do outro aqui, ó, da forma como você pronunciou ou da melhor das suas intenções. Ah, mas eu só falei porque ele merecia ouvir, porque se não fosse assim ele não mudaria. Mas aqui você tem que lembrar que essa outra pessoa é um ser humano, que do mesmo jeito que você tem sentimentos, que você tem emoções, o outro ser humano também tem. O que é que você está transportando de você para aquela pessoa? Você está transportando os seus desgostos, as suas mágoas, suas dores e os seus pecados para que o outro sinta na pele aquilo que você sente? Ou você está transmitindo amor? Você está dolorida, machucada, ferida, mas você enxerga o outro, alguém que merece a graça de Deus também, assim como você. Alguém que precisa ter esse amor de Deus revelado nele, na vivência dele, assim como você. Perfeito o seu exemplo, viu? Quando a gente fala aqui exatamente, né, de ser sincero, o ambiente que você tem que ser sincero sem nenhum tipo de filtro é exatamente com Deus. Por quê? Porque não adianta ter filtro com ele. Ele sabe exatamente o que você pensa, ele sabe se aquilo ali é só da boca para fora. Então, Ilquias, então eu não posso me expressar? Você pode se expressar do jeito que você quiser com Deus. Por quê? Ele tem a capacidade de realmente saber aquilo que você está sentindo. Ele não vai simplesmente pegar a sua palavra de forma exclusiva. Ah, não, só com base nessa palavra aqui eu vou ver o que ele quer dizer. Não, ele sabe o que você quer dizer. Agora, quando a gente traz aqui para fora, para esse relacionamento, para sua esposa, para o seu esposo, aqui a gente precisa de um certo cuidado. E trazer determinadas coisas que pensamos para essa relação deve sim vir com certo filtro. Mas eu não tenho que ser aberto com meu esposo, aberta com a minha esposa, trazer? Tem, mas isso traz para você um certo cuidado, o momento que você vai falar, a forma que você vai falar. Por quê? Porque simplesmente jogar para cima do seu esposo, da sua esposa, sem nenhum tipo sem nenhuma preocupação, simplesmente piora a situação. E só mostra o tanto que você tá ferido. Exatamente. E aí, nós temos aqui uma amiga que inclusive tá aqui na nossa live, né, Ale? Ela sempre fala assim, mulheres feridas querem ferir outras mulheres. E aqui mesmo. A gente traz para nossa realidade. Casal ferido quer ferir outro casal, né? Um cônjuge ferido quer ferir o outro cônjuge. Perfeito. Você já viu que às vezes um outro casal perto de você tá feliz e você, mas não sei o quê. Mas eu quero ver quanto tempo dura. Começa a resmungar. Da mesma forma, quando outros casais veem a sua felicidade, começam a colocar defeitos. Justamente porque são pessoas feridas que não conseguem se reconhecer diante de Deus, não conseguem reconhecer você diante de Deus e aí te julgam com a régua delas. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente não avaliar o nosso cônjuge com a nossa medida quando ela é negativa. Quando é positiva, não gera danos para a relação. Mas quando ela é negativa, gera, porque você começa a alimentar
na sua memória, você começa a alimentar os seus pensamentos e a sua memória com aspectos negativos do seu esposo ou da sua esposa. E aí o que acontece? Isso aí só te puxa para baixo, porque aí você olha a sua esposa, enche ela de defeitos. Ah, porque ela fica o dia inteiro em casa, ela não trabalha fora. Quando eu chego eu quero casa limpa, eu quero comida, eu quero roupa lavada, eu não preciso colaborar com nada porque eu trabalho fora. E aí você olha a outra lá na rua e acha que é perfeita, que não tem defeitos, e começa a alimentar uma programação aí toda de que aquela pessoa só tem qualidades. Se você vai dando vazão para os seus pensamentos, os seus sentimentos ruins, e vai minando a sua relação, o seu casamento. Vai se distanciando, para de ter contato físico, daqui a pouco para de ter intimidade sexual, e aí vão criando uma barreira entre vocês dois. O que é que isso vai dar ao longo do tempo? Inevitavelmente um divórcio, porque vocês muito dificilmente vão ter forças para reconhecer o estágio que vocês estão e retomar o ponto inicial, já que vocês não conversam mais, não dialogam mais, não tem mais esse contato físico que é tão necessário, inclusive para a liberação de hormônios que são relacionados ao prazer, né, ao amor, à geração de sentimentos entre um e outro. Então você começa a viver com seu cônjuge, não ligar mais para ele. Tudo isso por quê? Porque você achou que aquela sinceridade lá do início não tinha problema. Só que uma sinceridade grosseira, ela às vezes pode não ter esse problema. O problema é que essa única sinceridade grosseira, ela não vai ser única. Você já abriu a porteira para outros níveis de grosseria, de falta de educação, de falta de respeito. Perfeito. E aí você já puxou o nosso terceiro ponto, que é, né, usar a sinceridade com motivo egoísta. Então, na verdade, eu não falo, né, que eu estou agindo daquele jeito porque eu sou egoísta. Eu simplesmente falo bem assim, igual você falou. Ah, não, eu não tenho que fazer nada em casa porque eu já trabalho fora. Uhum. Na verdade, isso é um disfarce para quê? É um disfarce para simplesmente me poupar no trabalho doméstico, entendeu? Ah, eu tenho uma certa preguiça, então no lugar de simplesmente me dispor, eu utilizo aquele ali com uma certa sinceridade. Eu só estou sendo sincero, eu trabalhei muito no trabalho. Uhum. Ninguém está falando que você não trabalha muito no trabalho. Mas a gente está trazendo aqui que quando nós temos como perfil a base evangélica, a base cristã ali da Bíblia, você tem que servir. Não está falando para você servir quando você está tranquilo. Ah, não. Sirvam uns aos outros quando estiverem tranquilos, descansados ou de e contentes ou de férias, entendeu? Não é isso. Então, trabalhar fora exige um certo empenho, sim, mas trabalhar dentro de casa também. Uhum. Então, servir ao outro o tempo todo faz parte não simplesmente de um aconselhamento, mas de um mandamento. Uhum. A gente realmente tem que fazer isso. Então, muitas vezes a gente utiliza a sinceridade como desculpa para motivos egoístas nossos, né? E aí a gente vai para o nosso último ponto, que também foi um ponto que você trouxe, que é quando você pensa, não, eu estou sendo sincero com os meus sentimentos. E qual é o seu sentimento? Não, eu vi aquela pessoa lá na rua que me atraiu, aquela pessoa no meu trabalho, aquela pessoa que mora perto de mim, e eu me senti atraído, eu tenho que ser sincero com meus sentimentos. Quem te falou isso? Entendeu? Quem colocou isso na tua cabeça? Você simplesmente está desconsiderando que temos o pecado como ingrediente o tempo todo nessa nossa vida aqui. Então, muitas vezes o nosso coração é um coração enganoso, é um coração que está envenenado por determinadas coisas e ele se sente atraído por determinadas coisas, seja por dinheiro, seja por sexo fora do casamento, seja por colocar o trabalho em primeiro plano. Nós temos um coração muitas vezes enganoso, né? Enganado já por determinadas coisas, caindo, né? Cobiçando determinadas coisas. Então, simplesmente você ser sincero com aquilo que você está sentindo e ir atrás disso, porque é sinceridade, porque você não pode negar o que você está sentindo, isso é imaturidade espiritual. Isso é simplesmente você não compreender que o pecado hoje te impulsiona a fazer determinadas coisas que você não deveria fazer. Uhum. Então, é evidente que em algum momento, ao longo da sua vida, deixa eu já te avisar aqui, ao longo da sua vida, muito provavelmente você vai se sentir atraído por alguém que não é seu esposo, que não é sua esposa. E aí, por causa disso, você vai ter que satisfazer essa atração? Não, é evidente que não. Não é toda vez que você sente vontade de tomar sorvete ou de comer qualquer coisa que você vai lá e faz. Ah, não, eu pensei nisso aqui. Não, a maturidade e principalmente o autocontrole que a gente tem que ter por ser cristão, por entender que somos nova criatura,
justamente exige de nós uma conduta diferente. Nós temos que ser exemplo para o mundo justamente porque vamos tomar determinadas medidas e posicionamentos diferentes daqueles guiados única e exclusivamente pelo nosso instinto. Então, se eu tiver que agir todas as vezes do jeito que meu instinto manda, isso não é liberdade. Isso é escravidão. Eu passo a ser escravo daquilo que eu sinto, né, amor? Gente, se a gente toda vez for agir por instinto, a gente vai voltar a ser selvagem, né? Então eu não vou precisar respeitar a lei de trânsito, eu não vou precisar parar numa faixa de pedestre, eu não vou precisar parar quando um sinal vermelho estiver sinalizando, eu não vou precisar me adequar a ter uma alimentação mais saudável, eu não vou precisar me preparar para um exame que eu tenho que fazer e que exige um preparo. Percebam que a nossa lógica instintiva, ela exclui exatamente aquilo que nos diferencia de qualquer outro animal, que é a racionalidade. E aí, muitas vezes, a gente abre mão de ser racional para, tô ouvindo a voz do meu coração. Seu coração não sabe de nada. Seu coração é enganoso. O que nos torna mais santos é a presença real e viva do Espírito Santo em nós. É a nossa comunhão com Cristo. E aí, o que a gente faz? Tá ruim no casamento? Começa a abrir mão da nossa comunhão com Cristo também. Por quê? Porque parece que tá tudo ruim. E muitas vezes abre mão da comunhão com Jesus Cristo justamente por quê? Para poder justificar o nosso pecado. Então você usa essas desculpas para justificar o seu pecado e se afastar de Deus, quando na verdade o que deveria ser feito era o caminho inverso. Eu estou caminhando para o pecado, o tempo todo eu estou me desviando das coisas que são santas, e o que eu devo fazer? Buscar fortaleza em Deus, buscar me aproximar de Deus para que eu possa realmente crescer e para que o meu coração possa ser tomado com a verdade real, né? Não com aquilo que eu simplesmente sinto. A gente sabe qual é a verdade, né? Aqui a gente está num perfil cristão. E o nosso perfil cristão, assim como vocês que nos seguem, é justamente ali o que a Bíblia traz, é justamente seguir os mandamentos de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, estou em crise, é achar que Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou, Deus não nos abandona, Ele está conosco em todos os momentos. Qual é o nosso padrão de conduta? É firmado em Deus. Estou firmado em Deus? Não estou. Tá difícil? Tá. O pecado tá batendo na porta? Tá. O que eu devo fazer? Buscar a Deus, porque é Ele que vai nos preencher e vai mortificar a nossa carne. Todas as vezes que eu sacrifico a minha carne, eu dou vazão à glória de Deus na minha vida. Perfeito. Eu tava rindo ali porque o Wilkias entrou, aí tava mostrando a aliança, entendeu? Na última live, o Wilkias falou assim, irmão, cadê a aliança? Só que como a gente faz a live virada com o celular aqui virado a tela pra gente, pra poder ver os comentários de vocês... A mão que eu mexo é a direita. Fica trocada, né? Então a mão esquerda do Will tá atrás aqui nas minhas costas. Pois é, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Ficou alguma sugestão, algum comentário que vocês queiram fazer, acrescentar alguma coisa, alguma percepção de vocês? Pessoal, é o seguinte, dia 25 agora, nós vamos fazer uma imersão com pessoas que se cadastrarem, tá? Então, se você tem interesse em participar, uma imersão vai acontecer no sábado, dia 25, das 9 horas ao meio-dia, para você que deseja salvar o seu casamento, ainda que esteja à beira do divórcio. Então, salvar o seu casamento do mal-estar, da falta de diálogo, salvar do divórcio, salvar, né, de você não se sentir prioridade, não estar sendo reconhecida, valorizada, salvar o seu casamento da ignorância, da falta de conduta cristã. Nós estamos aí para ajudar vocês. A gente tá elaborando aqui uma imersão para vocês, dada a quantidade de pedidos de ajuda, né, amor, que a gente tem recebido. E se você tem interesse em participar, manda um oi pra gente, coloca assim, aula no direct, que a gente vai mandar para você um formulário de inscrição. Essa aula ela não vai ser no Instagram. Por quê? Porque a gente precisa utilizar algumas ferramentas que o Instagram não nos permite, né? A gente precisa disponibilizar material para quem for participar. Então ela vai ser ou no Zoom ou no Meet. Se vocês conhecerem também algum casal que esteja precisando de ajuda e que queira, fala para esse casal também entrar em contato com a gente, manda no direct, palavra aula, que a gente vai disponibilizar para vocês tanto o formulário e aí também o link de participação nessa aula, tá bom?
O preço é baratinho, gratuito. É só o seu comprometimento que a gente quer. Só a sua vontade de fazer acontecer e de firmar seu casamento em Deus, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Ai, que linda, Dinha. Eu li Dinda. Dinha, muito obrigada, viu? Palavra linda. Amém. Que seja para a glória de Deus. E o que tudo bem, aqui a gente conversa, troca ideia, brinca, se diverte, né? Fala sério, mas se diverte também. Aqui a gente tá muito mais construindo com vocês uma amizade, uma proximidade do que qualquer coisa. Tá? Dinha Pedrosa, manda pra gente no direct também, por favor. Porque lá eu consigo. Como são muitas pessoas, a gente tá com mais de 16 mil seguidores aqui. Muitas vezes, quando a gente procura vocês no direct, não puxa, ou puxa um outro nome, um nome parecido, e às vezes a gente não consegue identificar vocês. Então, manda lá no direct uma mensagem pra gente, que a gente encaminha pra vocês o link, certo? Gente, uma boa noite, um bom descanso, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amanhã de manhã tem devocional, né? O Amor tá fazendo devocional geralmente, e às vezes eu participo, às vezes eu tô nos bastidores arrumando o café da manhã, ajeitando a casa pra sair pra trabalhar. Mas eu tô sempre aqui com vocês também, e a gente tá fazendo esse devocional de segunda a sábado, domingo não, porque aos domingos a gente tá aqui pressupondo que você tá na igreja, tá na escola bíblica dominical, já tendo contato com a palavra de Deus. Mas é um devocional voltado para casais, para casamento. Ele é um devocional diferente, tá? Então participe ali. Se você não tá tendo um diálogo legal com seu esposo, com a sua esposa, coloca ali no celular para ele ouvir também, para ele ir se alimentando dessa palavra de alguma forma, tá bom? Gente, uma boa noite, bom descanso para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, aqui na Bate Caverna da gente. Boa semana, hein, pessoal? Até mais, tchau, tchau.